Século XX. País de contrastes. O Brasil do século XX construiu o país de hoje. Uma economia agrícola virou abrigo do 11º Parque Industrial do planeta. Ao lado apenas do Japão, o Brasil foi a economia que mais cresceu neste século. Seu parque siderúrgico é respeitável. O petróleo é explorado em quantidade. Os aviões brasileiros têm presença no mercado internacional. O país dominou, mas não desenvolveu, o ciclo do átomo, que permite a construção tanto de um artefato nuclear como de usinas atômicas. Seu mercado interno representa uma massa superior à soma de muitas nações europeias. As estatísticas demonstram que no Brasil há grande mobilidade social. Pessoas de baixo conseguem escalar vários degraus da pirâmide da renda. Mas é um país profundamente desigual, com um abismo entre ricos e pobres. Embora possua a renda per capita típica de país médio, o Brasil tem uma distribuição de renda que está entre as piores do mundo. Nações de perfil socioeconômico semelhante, como México, Argentina, Coreia do Sul, exibem uma sociedade mais equilibrada. Movimentos de conexão internacional contemporânea, como a ecologia, convivem com mazelas do tipo medieval, como a tortura a presos comuns. Clínicas privadas, nas quais se pratica medicina de ponta, funcionam no mesmo bairro em que hospitais públicos enfrentam a falta de gás e de médicos. Fazendas moderníssimas batem recordes de produtividade, enquanto agricultores arruinados lutam por um pedaço de terra para plantar. A sociedade rural do século passado extinguiu-se. Surgiram cidades modernas que estão entre as maiores do mundo. A tradicional família patriarcal entrou em colapso com a emergência de uma mulher que tem direitos e quer mais. De toda a América Latina, o Brasil é o país que tem as melhores universidades e a maior parcela de habitantes plugados na internet. Também é aquele onde a violência urbana gera um quadro de medo e terror nas pessoas. Empresários se protegem e se organizam contra sequestros. A classe média se arma e cria sistemas privados de segurança para suas residências. No século XX, os casarões da aristocracia do café, que enfeitavam a Avenida Paulista em São Paulo, foram demolidos para dar lugar a edifícios de bancos e escritórios. Em 1931, no Rio de Janeiro, foi inaugurado o Cristo Redentor. O Brasil se democratizou neste século. As liberdades, garantidas pela Constituição de 1988, são amplas como nunca. A economia, volta e meia, anda para trás ou fica parada. O drama social segue à espera de solução urgente e profunda. Para muitas pessoas, falar em direitos iguais, quando não se ganha o suficiente para encher a geladeira, é conversa de bacharel. Mas é um fato que a democracia política está aí. E se não é exercida plenamente, nem em doses iguais por todos os brasileiros, tampouco se fala de opressão do Estado contra pessoas, grupos e organizações. Nunca se puniram tantos crimes racistas. A violência contra a mulher nunca foi tão condenada como agora. Essa é a mudança. A falta de liberdade sempre foi o problema mais grave da política brasileira. Faltava liberdade para os sindicatos, para os partidos. O mais antigo deles, o Partido Comunista, passou muito mais tempo na clandestinidade que à luz do dia.
O país também progrediu do ponto de vista ético. Se várias nações chegam ao fim do século fazendo uma limpeza em seus costumes políticos, o Brasil foi um dos pioneiros com o impeachment de Fernando Collor de Mello. Os escândalos não terminaram, nem a corrupção foi extinta, mas a impunidade, que garantia tanta malfeitoria, começa a ser vencida. A população já dispõe de alguns instrumentos para exercer seu sagrado direito de vigilância, e a imprensa tem cumprido esse papel. República Velha. Nas primeiras décadas do século XX, o povo foi o grande ausente. A República foi proclamada no fim do século anterior por meio de um golpe militar. A maioria da população permaneceu sempre a uma distância tão grande de qualquer vida institucional que, quando as autoridades sanitárias no Rio de Janeiro resolveram promover a vacinação contra a febre amarela, uma medida necessária para a saúde de todos, a desconfiança e o temor produziram uma das maiores e mais violentas revoltas populares da história da cidade. O número de eleitores na época era inferior a 1% da população, mas a matemática não esclarece todos os problemas. Mesmo em países europeus, o povo não participava das decisões políticas, como hoje em dia. Isso iria acontecer aos poucos, no decorrer de várias décadas, nem sempre num ritmo muito atrasado. É bom lembrar que o voto das mulheres, que diz respeito à metade da população, chegou mais cedo ao Brasil que as desenvolvidas França e Suíça, por exemplo. A questão maior no Brasil era a fraude, que desmoralizava tudo. A República institucionalizou um sistema fechado a mudanças. As eleições eram decididas de cima para baixo, pelos chefes políticos de cada região. Eles diziam quem era candidato, diziam quem era eleitor, e inventavam eleitores sempre que precisavam inventar votos para garantir seus interesses. As eleições eram chamadas a bico de pena, porque a fraude era tão descarada que a mesma pessoa, com a mesma pena, assinava as listas eleitorais em nome de 20 ou 40 pessoas. Num país de tantos abusos, o voto não era secreto. Errado pensar, mesmo assim, que toda disputa fosse uma farsa, sem lugar para a divergência de ideias, a luta política e o confronto de interesses. A industrialização. No início da República, se falava na chamada vocação agrícola do Brasil e condenava-se qualquer tentativa artificial de industrialização. Eram os desafios do século. Tratava-se, com outras palavras, um debate que chegaria às suas últimas décadas e que envolve o conflito entre liberdade econômica e planejamento, mercado versus Estado, e assim por diante. O Brasil acabou se industrializando numa operação combinada. O dinheiro que entrava com a venda de produtos agrícolas das fazendas formava as reservas que bancaram a importação de máquinas e equipamentos para as fábricas. Não há dúvida de que o papel do Estado foi crucial, mas é certo que, no decorrer deste século, o Brasil assistiu ao nascimento de um setor privado poderoso, que hoje tem empresários que estão entre os maiores do mundo, como Antônio Hermílio de Moraes e Roberto Marinho. O país das primeiras décadas possuía empreendedores que participaram desses dois momentos, como Francesco Matarazzo, grande comerciante no fim do século XIX e industrial gigantesco no começo do XX. A industrialização vem com a imigração europeia, mas não provoca rupturas nem sobressaltos. As grandes e novas fortunas da cidade vão se casar com as fortunas antigas do campo,
dando nome e tradição aos recém-chegados, abrigo e conforto aos mais antigos. Os pioneiros da indústria brasileira são empresários com ideias arrojadas, mas poucos possuem uma visão social maior. A referência de grandes industriais italianos das décadas de 20 e 30 é a Itália de seus antepassados, e alguns deles cultivam amor a Benito Mussolini e até vestem o uniforme negro do fascismo. A primeira entidade de classe dos industriais de São Paulo não nasceu para assumir projetos políticos, nem para debater políticas econômicas. Sua finalidade principal era atualizar uma lista negra de líderes operários que deveriam ser excluídos das fábricas. Uma observação pertinente e conhecida é que, embora tenham feito fortuna e aberto muitas portas, nenhum deles se ocupou, como ocorreu em outros países, em assumir encargos de alcance social profundo, como construir e subsidiar boas faculdades privadas. Nas primeiras décadas do século, o ambiente político de São Paulo era tão fechado para os protestos da gente humilde que inúmeros líderes de trabalhadores preferiam ir até o Rio de Janeiro para fazer manifestações. A Era Vargas. O século XX foi um tempo de revolucionários e golpistas, políticos de colarinho duro e homens de discurso fácil. O grande personagem foi Getúlio Vargas, amigo de fascistas e nazistas, alvo de uma revolta comunista em 1935 e de um violento ataque integralista em 1937. Getúlio foi o homem do novo tempo, dos políticos que ora usam farda, ora vestem fraque, o nome das classes sociais em trânsito, de uma época de tumulto nas ruas e tortura no porão. Em outras circunstâncias, estatura diversa, mas papéis muito parecidos, é possível encontrar personagens análogos em Juan Domingo Perón, na Argentina, Kemal Atatürk, na Turquia, Lázaro Cárdenas, no México, políticos de outros países da periferia do capitalismo. Derrotado nas urnas por Júlio Prestes, por uma diferença de 250 mil votos, Vargas chegou ao catete, numa revolução a que o povo aplaudiu na rua. No início, estava preocupado em arrumar as finanças e ganhar respeitabilidade. Fez o possível para manter as contas em ordem, mas rompeu com a cartilha anti-intervencionista da República Velha, que, ao deixar o mercado resolver por sua conta a parada do câmbio, havia permitido que as reservas se esfumaçassem depois que a crise de 1929 passou a aristocracia do café pelo coador de pano. Desconfiado da riqueza e do poder da aristocracia paulista, Vargas instalou um interventor militar para tomar conta do estado mais rico e poderoso. Alijados e humilhados, os paulistas se levantaram em 1932, numa revolução em que Euclides Figueiredo se destaca como um comandante militar corajoso. Abandonado por aliados que mudaram de lado à última hora, o levante mexeu com toda a população paulista. Se a vitória militar foi rápida, resultou em uma ferida política que nunca cicatrizaria e que possivelmente marcou o destino econômico, social e político do país para sempre. A elite paulista nunca mais se reconciliou com Vargas, nem com seus herdeiros diretos ou indiretos, o que fez nascer uma situação estranha. O político que tinha olhos para a industrialização, que pretendia mobilizar operários e se apresentava em nome deles, não tinha peso nem influência no Estado, que era o coração da indústria brasileira. Por outro lado,
A elite desse lugar tinha dificuldades de ultrapassar suas fronteiras e mobilizar o país inteiro em torno de um candidato seu. Esse impasse permaneceria durante as décadas seguintes. Conquistas trabalhistas. Pelas vias do sindicalismo atrelado ao Estado, inspirado em matrizes europeias do fascismo italiano, com Getúlio, a questão social deixa de ser um caso de polícia e surge um esboço de legislação trabalhista. A máquina de governo ganha regras e um espírito moderno de racionalidade em seu funcionamento. Surgem planos de carreira, os concursos públicos passam a ter algum valor. Ao manter uma posição oficial de neutralidade durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, com o argumento de que isso lhe permitia fazer acordos comerciais vantajosos com as duas partes envolvidas no conflito, Getúlio tinha ministros e auxiliares simpáticos ao eixo de nazistas e fascistas, como Góes Monteiro e o chefe de polícia Filinto Miller, e também personalidades simpáticas ao governo dos Estados Unidos, a começar pelo chanceler Oswaldo Aranha. Sofrendo enorme pressão interna e externa, Vargas resistiu o quanto pôde antes de se definir pelo lado americano. Mesmo assim, a decisão de romper relações com o eixo foi tomada com o ditador acamado após sofrer um acidente gravíssimo em que fraturou o fêmur. 25.000 combatentes brasileiros foram enviados aos campos de batalha na Itália, onde 1.600 perderam a vida. Da geração de militares que participou da Força Expedicionária Brasileira, saíram os líderes que se projetariam na cena política brasileira nas décadas seguintes. Democracia e populismo. Deposto por um golpe militar, cujo sinal verde foi dado por Adolfo Berle, embaixador dos Estados Unidos, e que teve o apoio de estudantes, empresários e a maior parte da opinião democrática, Getúlio decidiu o pleito de sua sucessão, recomendando o voto em seu antigo ministro da Guerra, Eurico Dutra, e 4 anos depois, voltou ao palácio pelo voto popular. Suicidou-se ao ser colocado contra a parede pelas Forças Armadas, irredutíveis diante do atentado praticado por sua guarda pessoal na tentativa de matar seu principal adversário, o jornalista Carlos Lacerda. A Carta Testamento é um documento político que merece ser lido até hoje, mesmo sabendo que a versão final do texto coube a um assessor. Intérprete de uma nação em formação, sua obra acabou sendo a referência básica da segunda metade do século. Seus erros e acertos marcaram as campanhas presidenciais até o ano 2000 e estiveram no centro do debate acadêmico por várias gerações. Termos como populismo, planejamento econômico, protecionismo e soberania saem do mundo rarefeito dos tratados de ciência política para ganhar a consistência da vida real quando aplicados a Getúlio Vargas. Como todo político realmente interessante, ele teve inimigos e aliados fortíssimos e competentes em todos os campos do espectro político. A primeira e a segunda geração de intelectuais formados pela Universidade de São Paulo, USP, que incluem o sociólogo Florestan Fernandes, Otávio Yanni e o atual presidente Fernando Henrique Cardoso, empenharam-se em criticar Getúlio Vargas, denunciando, com base nas ideias socialistas, as propostas do ditador e de seus herdeiros como inconsistentes e demagógicas, anunciando o fracasso inevitável a que estavam condenados seus ambiciosos planos políticos. Em outros redutos intelectuais, havia o esforço na direção contrária,
que ressaltava os benefícios da industrialização, a esperteza do acordo com o governo dos Estados Unidos, que permitiu a construção de Volta Redonda, a formação da Petrobras. Uma discussão atual envolve o papel de Vargas e do Estado Novo no abrigo a judeus perseguidos pelo nazismo. É um assunto relevante. O Holocausto marcou este século, e em todos os países civilizados se promove uma revisão de comportamento de seus governos na época. Vargas não pode ser considerado inocente, pois existem casos concretos em que seu governo recusou abrigo e auxílio a quem precisava. Também há casos em que ele se comprometeu a receber refugiados e não cumpriu o que combinara. Por fim, o Itamaraty registra documentos de diplomatas que não escondem sentimentos antissemitas. Esse comportamento é mais bem examinado por outros elementos. Vargas viveu numa época em que a intolerância religiosa ainda imperava. No interior do país, pastores protestantes eram segregados pela cúpula da Igreja Católica, e a hierarquia racial da humanidade era vista como se tivesse bases na ciência e não no preconceito. Na primeira metade do século XX, ocorreram massacres como o genocídio dos armênios pelos turcos, que também não causaram comoção. A humanidade levaria muitos anos ainda para reconhecer e admitir outra carnificina promovida pelas potências europeias no assalto imperialista ao continente africano. Sem que isso diminua ou atenue os erros que cometeu, o fato é que Vargas ofereceu mais refúgio a judeus que os chefes de Estado de outros países. Em 1939, o próprio governo americano recusou refúgio a um navio que transportava 1.000 judeus em fuga da Alemanha, forçados a retornar para lá. O Estado Novo teve diplomatas que se negavam a prestar auxílio a refugiados e até faziam o possível para recusar vistos de entrada, mesmo quando eram autorizados por lei, mas também registra casos como o do escritor e diplomata João Guimarães Rosa, que se arriscaram a ser presos por autoridades alemãs porque estavam distribuindo vistos além da conta. Chanceler do Estado Novo, Oswaldo Aranha virou nome de rua em Israel por um motivo conhecido. Ao perceber que a Assembleia da ONU, que votaria a fundação daquele Estado, poderia terminar com um resultado desfavorável aos sionistas, a Aranha suspendeu os trabalhos até que as grandes potências convencessem um punhado de países a mudar seu voto, e assim o placar se inverteu a favor de Israel. Na frente interna, onde possuía plena liberdade de ação, não se registra perseguição a judeus por parte do Estado Novo. Ao contrário, muitos deles se tornaram empresários bem-sucedidos. Mulher de Luiz Carlos Prestes, o principal líder comunista deste século, a militante Olga Benário, judia de origem alemã e integrante do aparato militar soviético de espionagem, foi presa na Intentona Comunista de 1935 e deportada para a Alemanha nazista, ainda grávida. Mas é sabido que isso ocorreu em razão de suas atividades políticas. Anos JK. A figura de Getúlio Vargas estará presente como referência dominante na política brasileira até 10 anos após sua morte. Seu legado será uma grande linha divisória. Eleito por um partido que Vargas empregava como seu braço mais conservador, o Partido Social Democrático, Juscelino Kubitschek será perseguido e atacado pelos inimigos antes mesmo de tomar posse. Os civis tentam impugnar a vitória, alegando que ele recebera votos do Partido Comunista, então na ilegalidade, enquanto militares da aeronáutica também tentam derrubá-lo por meio de um golpe fracassado. Com JK, o desenvolvimento toma impulso com a atração de capital estrangeiro e a criação de indústrias de peso.
a começar pela automobilística. Em torno do automóvel, de empresas multinacionais, será organizada toda uma nova fatia de empresas nacionais e da indústria de autopeças, que fornecerá componentes para o mercado cativo das montadoras. Foi assim que se constituíram grupos empresariais poderosos, como a Metal Leve, de José Mindlin, e a COFAP, de Abram Kaczynski. Invejado pelos adversários por seu carisma e sua popularidade, e tratado por eles como corrupto, JK não conseguirá fazer seu sucessor. Será substituído por Jânio Quadros, que após 7 meses em Brasília, tenta um golpe bizonho e renuncia ao cargo, na esperança de retornar nos braços do povo com o Congresso Nacional fechado. Acabou embarcado para a Europa, enquanto o vice-presidente João Goulart tomava posse. Titular de uma gestão instável, marcada por uma curta experiência de parlamentarismo, Jango foi derrubado por um golpe. Os 20 anos de regime militar que se seguiram podem ser estudados do ponto de vista de alguns aspectos principais. Apoiado em tanques e baionetas, e também no fracasso de Goulart, um presidente que provocava desânimo em boa parte dos aliados, o regime de 1964 nunca sofreu uma contestação popular pesada capaz de fazê-lo naufragar. Em compensação, não conseguiu constituir uma base social sólida que criasse condições para a atuação de facções mais radicais, como ocorreu em outros países do continente. Regime militar. Os militares foram incapazes também de criar um ditador com apelo popular, mesmo mantendo uma pequena máquina de propaganda em torno de Emílio Médici. A cronologia do isolamento político fala por si. Apenas 2 anos depois de 31 de março de 1964, o ex-governador Carlos Lacerda passava para a oposição, onde já se encontravam JK e Jango, dizendo que o governo pretendia matar os pobres de fome e os ricos de raiva. Chamado a escolher governadores dos estados por via direta, o eleitorado mostra tanta preferência pela oposição que o governo decide tornar a eleição indireta. 4 anos depois do 31 de março, filhos da mesma classe média que foram às ruas na Marcha com Deus pela Família, agora promovem passeatas estudantis e protestos. Inspiradas pelos revolucionários Che Guevara e Fidel Castro, surgem organizações que sonham em repetir no Brasil a proeza cubana de Sierra Maestra. O ano de 1968 teve grandes manifestações e protestos em várias partes do mundo, mas há diferenças notáveis entre o que se fez no Brasil, em Praga e em Paris. Em Praga se queria democratizar o comunismo por dentro do Partido Comunista Tcheco. Em Paris, estudantes e trabalhadores organizaram-se fora dos partidos tradicionais de esquerda, numa tentativa de derrubar o poder. No Brasil, que vivia sob uma ditadura militar, havia o protesto, a vontade de liberdade e de mudança. O horizonte político, contudo, era definido por organizações clandestinas que pregavam a luta armada como forma de preparar uma revolução, e faziam isso antes mesmo do regime de 1964, com treinamento em Cuba e outros esforços de articulação internacional. Toda aquela energia da juventude foi canalizada para essas organizações, alvo fácil do ataque e da repressão do regime. A última dessas tentativas de luta armada, feita pelo PCdoB, ocorre no Araguaia. Os guerrilheiros, descobertos pelo exército antes mesmo de iniciar a guerrilha que haviam planejado, são caçados e mortos.
o regime se fecha com o AI-5, Ato Institucional número 5. Promove um formidável reforço em seu aparato militar e transforma um personagem sinistro, o delegado Sérgio Paranhos Fleury, em campeão da segurança nacional e da repressão à luta armada. A oposição é torturada, os líderes das organizações armadas são perseguidos e executados. Após algumas ações espetaculares, como o sequestro de embaixadores, seus principais líderes, como Carlos Marighella, são mortos. Em pouco tempo, quem não está na cadeia foi para o cemitério ou para o exílio. Mesmo assim, o regime não consegue reconhecimento nem respaldo maior. Em 1973, o assassinato de um estudante ligado às organizações armadas provoca um culto ecumênico no centro de São Paulo. É o primeiro protesto público dessa amplitude em vários anos. Em 1974, quando ocorre uma eleição para o Senado, o povo vai às urnas, transforma o pleito num plebiscito nacional e derrota os candidatos governistas nos principais estados do país, mesmo quando a bancada do regime se apresenta com nomes respeitáveis do velho liberalismo udenista contra jovens políticos de jeito provinciano e acanhado. Esse desgaste será apenas o primeiro de uma série em que o regime foi colocado em xeque. A partir de então, segue-se um curso de aberturas e recuos em que o Congresso é fechado, a censura é suspensa e, ao mesmo tempo, promoveu-se a eliminação da direção nacional do Partido Comunista Brasileiro, organização que não participou da luta armada. Um ponto importante foi a conquista da anistia, em que o projeto das lideranças de oposição, agrupadas em torno do Comitê Brasileiro de Anistia, envolveu mesmo líderes governistas de tradição conservadora, como o senador Teotônio Vilela, de Alagoas. Ao lado de Dom Paulo Evaristo Arms, de Ulisses Guimarães e de Franco Montoro, Teotônio foi um nome de peso para a abertura dos cárceres, o retorno dos exilados e para a criação de facilidades jurídicas que permitiram o esvaziamento dos presídios. Pouco depois, num projeto secreto, estimulado por Dom Paulo, coordenado pelo advogado de presos políticos, Luiz Eduardo Greenhalgh, e pelo reverendo James Wright, produziu-se o projeto Brasil Nunca Mais, um apanhado inédito sobre o funcionamento da repressão nos anos da ditadura, que contém um anexo com uma relação de torturadores. Em 1984, sob pressão de uma formidável campanha popular pela democratização, em que se pedia diretas já, consegue-se o que não parecia ser possível: um colégio eleitoral composto sob medida para sempre eleger o nome apoiado pelos generais, acaba votando, por imensa maioria, num candidato da oposição para ocupar a presidência da República. O milagre econômico. O balanço econômico do regime de 1964 mostra que, após solavancos nos anos iniciais, que produzem uma recessão profunda, o país entrou num período notável de crescimento, um milagre econômico, em que acumulou índices entre os mais altos de sua história. A curiosidade reside no fato de que, ao depor Goulart como representante do comunismo, a ditadura irá deslanchar a economia baseada no planejamento econômico, na concentração de decisões nas mãos do ministro Delfim Neto e na musculatura de empresas estatais. São elas que financiam o desenvolvimento e as obras de infraestrutura. Estimula-se a construção de estradas, usinas hidrelétricas, aeroportos e estações de metrô.
Esse desenvolvimento colocará de pé uma geração de empreiteiros de porte com capacidade técnica sem discussão, mas que criará laços privilegiados com o poder público. Norberto Odebrecht e Sebastião Camargo serão empresários classificados entre as maiores fortunas do mundo. Grandes multinacionais desembarcam no país, forçam a industrialização e, em alguns anos, modernizam as relações de trabalho. Seus diretores se tornam personalidades influentes, com direito a sentar-se com autoridades econômicas e a discutir medidas concretas de governo, como fazia Wolfgang Sauer, executivo da Volkswagen, que foi personalidade de ponta em sua época. Avanços sindicais. Nesse ambiente vai surgir o moderno sindicalismo do ABC paulista, ponto de partida para uma renovação integral dos sindicatos brasileiros. De longe, a principal liderança popular desse século, Luiz Inácio Lula da Silva, será forjado nesse encontro do moderno e do antigo, do Brasil rico com o Brasil pobre. Em comparação com seus vizinhos e mesmo com alguns países avançados, os brasileiros terão um sistema bancário avançado e sofisticado, berço de empresários poderosos como Amador Aguiar, Olavo Setúbal e Walter Moreira Salles. A última década do século XX verá o país numa situação especial. Após várias tentativas fracassadas de vencer a inflação nos anos 80, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, prepara e lança o Plano Real, com o apoio do presidente Itamar Franco. O plano não só é um sucesso econômico, como também transforma Fernando Henrique, mais eficiente em gabinetes que nos palanques, num candidato imbatível à presidência em 1994, numa virada espetacular, pois 5 meses antes, Luiz Inácio Lula da Silva liderava com uma vantagem imensa. Em 1998, depois de aprovar uma reforma constitucional que permitiu sua reeleição, Fernando Henrique Cardoso disputou um segundo mandato contra Lula e foi vitorioso mais uma vez. Presidente da República com 6 anos acumulados, sem falar no período em que foi um ministro da Fazenda poderosíssimo, Fernando Henrique é dono de um prestígio no exterior, que nenhum chefe de Estado brasileiro já possuiu. A obra de seu governo foi realizar um programa de reformas e ajustes que, com diferenças de prazos e ritmos, ocorreu nos demais países do continente. Empresas estatais foram privatizadas, promoveu-se a abertura das importações, a economia foi desregulamentada. O Brasil, que termina o século XX, é um país mais desenvolvido que o do fim do século XIX, mas ainda aguarda um imenso desafio social para ser resolvido. Cultura. A cultura brasileira, no século XX, tem um perfil especial. Embora 50% da população seja negra, parda ou mestiça, seu rosto cultural é branco, sua referência é a tradição europeia e seu espelho presente são os Estados Unidos. Europeizado no século XIX, a partir da mudança da família real para o Rio de Janeiro, o Brasil norte-americanou-se no século XX. A elite conversava em francês no início do século passado. No ano 2000, da classe média para cima, o país inteiro faz força para falar inglês e sonha passar férias na Disney. Essa vocação para o exterior é fonte essencial de vitalidade e renovação, mas também sintoma de outro fenômeno. Foi Sérgio Buarque de Holanda, o autor de Raízes do Brasil, um dos grandes intelectuais do século XX,
quem definiu um aspecto essencial do homem brasileiro: sentir-se estranho em sua própria terra. Se é verdade que todo país com história colonial enfrenta esse estranhamento como um traço marcante, no Brasil o caso é ainda mais agudo. Já se manifestava no século passado, na melancolia de um Joaquim Nabuco, admirador distante da civilização e da cultura da França e da Inglaterra, ou mesmo nos romances de José de Alencar, que em O Guarani trouxe o mito do bom selvagem para a terra dos supostos selvagens. Com o passar do tempo, esse traço se tornou quase permanente. Foi preciso um impulso externo, no final do século XX, com os movimentos ecológicos e a preservação da Amazônia, para que se iniciasse um resgate da cultura indígena do país, diversificada e rica. O negro participa da cultura brasileira na mesma situação que participa da distribuição de renda. Muita contribuição, muito sacrifício e pouca recompensa. Miscigenação. Em Casagrande e Senzala, um livro que já foi definido como o mais importante da cultura brasileira, o professor Gilberto Freire construiu um espelho que não reflete aquilo que os brasileiros são, mas o que gostariam de ser. Esse Brasil idealizado é um país feliz na miscigenação, onde senhores, escravos e indígenas vivem em plena harmonia. Os críticos mais agudos observaram que essa visão ignora a exclusão social, minimiza a violência cotidiana e as condições materiais de vida. Ignora também um dado essencial, que é a resistência dos brasileiros das camadas inferiores, que cobram uma postura mais adequada dos habitantes de cima, como acontecia nas fazendas em que escravos rebelados obtinham melhorias no tratamento. Do ponto de vista da cultura, esse aspecto não é o único fator relevante, porém, trabalhando na dedicada fronteira entre realidade e representação, lenda e mito, Freire captou uma escala de valores. Ainda que a segregação seja evidente na vida cotidiana e confirmada pelo IBGE, os brasileiros recusam a ideia de que o racismo seja uma atitude positiva e que a hierarquia entre raças superiores e inferiores seja uma imposição da natureza ou de leis divinas, como pregavam correntes protestantes americanas. No Brasil, a idiotia do preconceito racial envergonha e escandaliza. Mesmo excluindo, o brasileiro valoriza o que inclui. Em sua história, a cultura brasileira se enriqueceu pelo contato do erudito com o popular, os de cima com os de baixo, a miscigenação entre brancos, negros, índios. Embora tenha sido necessário chegar às últimas décadas do século XX para que os analfabetos deixassem de ser a maioria da população, existem e sempre existiram intelectuais influentes cujas ideias descem lentamente por vários canais sociais até se encontrar, mesmo que deformadas e transfiguradas, nas calçadas da cultura popular. Um exemplo é Monteiro Lobato e suas histórias infantis, que combinam a lenda indígena, a Casagrande, a Grécia clássica e a fantasia inglesa de Peter Pan, sendo capazes de chegar a todo tipo de veículo e circuito social. Principal movimento cultural do século XX, o modernismo de Oswald de Andrade e Mário de Andrade deixou seguidores de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mesmo tendo uma visão trágica e pessimista do país, como no Herói Sem Caráter de Macunaíma, de Mário de Andrade, ou nos burgueses ridicularizados por Oswald, o modernismo apontou uma saída na antropofagia de outras culturas e experiências, deixando sua faísca naquilo que de melhor se produziu na última metade do século, seja na arquitetura de Oscar Niemeyer,
seja no teatro de José Celso Martins Corrêa, seja na obra de várias gerações de poetas. Com momentos de genialidade, como nos filmes Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol, o cinema de Glauber Rocha será um desses marcos em que o popular e o erudito se encontram com rara felicidade. Popular e erudito. Reconstruindo a fala e as ideias dos homens do povo, os romancistas Guimarães Rosa e Graciliano Ramos criaram as obras-primas de nosso século. Por razões fáceis de entender, a cultura brasileira também encontrou veios ricos e profundos em formas não literárias. O casamento do popular com o erudito, de cima para baixo, dá origem à bossa nova, que reuniu a erudição melódica de Tom Jobim, a cultura de Vinícius de Moraes e toda uma tradição popular. Foi o grande momento da MPB. Pelo caminho inverso, de baixo para cima, ocorre outro fenômeno de grandes sambistas com uma arte elaborada e competente, como a de Cartola e a de Paulinho da Viola. É nessa via que vamos encontrar também, ainda que com base em outras raízes e motivações, a chanchada de Oscarito e Grande Otelo no cinema. Produção intelectual. Desde os tempos coloniais, o Brasil teve artistas de talento e gabarito. Não há como negar a importância universal de um Aleijadinho ou de um Machado de Assis. O século XX trouxe aos artistas brasileiros aquilo que poucos antepassados possuíram: público. Embora esse caso não tenha sido exclusivamente brasileiro, há algumas peculiaridades. A cultura de diversos países se desenvolveu em torno de instrumentos clássicos de produção intelectual, como universidades e entidades assemelhadas. Isso não aconteceu no Brasil, que só muito mais tarde teria uma vida acadêmica própria, organizada em torno de instituições de ensino superior. Durante séculos, a principal universidade frequentada pelos brasileiros era Coimbra, distante não apenas por causa do Atlântico. Diferentemente do que ocorreu com as colônias da América Espanhola, que cedo tiveram direito a conviver com os centros de ensino superior, a Universidade de São Paulo, USP, a primeira do país, foi fundada nos anos 30, mais de um século depois da independência. Era um estabelecimento tão estranho que oferecia vagas em número superior ao de candidatos para a maioria de seus cursos, e o elitismo era tão natural que se dava aula em língua estrangeira, em francês de preferência, e ninguém reclamava. Em certo sentido, não havia mesmo motivos. Com Lévi-Strauss, Fernand Braudel e outros jovens intelectuais franceses, por aqui estiveram mentes inquietas, que tiveram grande utilidade na formação de um ambiente intelectual arejado, que em poucas décadas ajudaria a fazer da USP a principal universidade latino-americana. Quanto ao mecenato, presente em tantos países como um dínamo cultural, há um exemplo tão raro quanto relevante do Banco Nacional da família Magalhães Pinto, que bancou boa parte do cinema novo nos anos 60. Outras iniciativas ocorreram em anos recentes, com a fundação de centros culturais e promoções semelhantes, mas, com algumas exceções, o investimento cultural privado no Brasil figura apenas na estratégia de marketing das empresas. O rádio e a TV. No século XX, um filão rico e próspero da cultura iria desenvolver-se em torno dos grandes meios de comunicação de massa. É com o rádio que se constrói aquele mundo riquíssimo que hoje chamamos de música popular, ainda que o hábito de tocar violão tenha sido bem mais antigo e que o piano das moças de boa família
tivesse começado no século anterior. A diferença é que o rádio foi atrás da grande massa de consumidores, que interessava a seus anunciantes, e trouxe compositores que falavam daquele mundo popular, até então invisível e desconhecido. O mundo musical que conhecemos hoje vai estabelecer suas raízes na década de 30 em torno de programas de auditório, e não por acaso. Para citar alguns exemplos, de Lamartine Babo e dos Irmãos Valença é de 1932. Cidade Maravilhosa, de André Filho, é de 1935. A Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, é de 1939. Até então, as emissoras de rádio se dedicavam a atividades eruditas e educativas, como apresentar poesias e debater críticas literárias. Inaugurada em 1950, sob um clima de pouco crédito e muita desconfiança, havia quem dissesse que assistir a um programa por mais de 15 minutos poderia fazer mal à saúde. A televisão produziu o mesmo efeito em escala maior. Se determinados gêneros e artistas serão um produto típico do rádio dos anos 30, 40 e 50, que consagrou nomes como Francisco Alves e Orlando Silva, Marlene e Emilinha, Silvio Caldas e tantos outros, o vendaval criativo dos anos 60 e início dos 70 será produto direto dos festivais de canção. Casando uma série de circunstâncias, aqueles festivais produziram uma combinação raríssima que unia artista e público, música e história, opressão política e esperança. Vivia-se em plena ditadura militar de 64 e uma postura de muita coragem das emissoras de TV para mostrar tudo isso. O resultado foi uma consagração de uma geração única de músicos extraordinários pelo talento e pelo êxito duradouro, num meio em que o padrão é o sucesso descartável. A lista é quase infinita. Para não dizer que não falei das Flores, de Geraldo Vandré, virou uma espécie de hino, entoado pelos brasileiros nos momentos em que se reúnem hoje para exigir direitos e protestar. Domingo no Parque, de Gilberto Gil, é uma obra no qual poesia e melodia se casam de forma perfeita. Mesmo sem ter sido apresentada em festivais, mas guardando o espírito da época, Construção, de Chico Buarque, é outra obra-prima. Concentrando recursos, projetando talentos e oferecendo uma alternativa profissional, a TV brasileira produziu empresas como a Globo e o SBT, que se encontram entre as maiores do país em qualquer ramo de atividade e que fizeram de seus proprietários, o jornalista Roberto Marinho e o empresário Silvio Santos, personalidades influentes como poucas. A TV conseguiu atrair também, para suas fileiras, talentos que em outros países e sob outras condições ficariam fora dela. Teatrólogo de prestígio, Dias Gomes virou novelista de gabarito, ainda que no início da carreira da TV preferisse escrever sob pseudônimo. O mesmo aconteceu com atores como Paulo Altran e Fernanda Montenegro, monstros sagrados do teatro, cujo talento passou a ser oferecido às 8 da noite em rede nacional. Todas as distâncias guardadas, é como se o espectador americano pudesse ver Laurence Olivier e Elizabeth Taylor representando todos os dias depois do jantar. O papel positivo do rádio e da TV não pode ser exagerado, porém. Acontecimentos políticos decisivos, como a campanha das diretas, que provocou a agonia do regime militar, foram ignorados pelos telejornais. Não só eles. Mudanças de porte, ocorridas no padrão de comportamento e nas atitudes dos brasileiros, não encontraram ali sua faísca inicial e mais duradoura. Mudanças nos costumes.
desde a carta de Pero Vaz de Caminha, que se costuma ver o Brasil com olhares externos que indicam a existência de um país de hábitos sensuais e de gente menos reprimida do que outros países. Essa visão esconde uma confusão sobre diversidade cultural e se apoia na imagem de índias nuas que deslumbraram a esquadra de Cabral. A nudez, para os indígenas que receberam um descobridor, obviamente nada tinha a ver com a sensualidade que encantava o escrivão Caminha, mas era um hábito natural, como caçar e pescar e tomar banho no rio. Também é preciso repensar o celebrado amor colonial entre brancos e negras, e raramente de brancas e negros, quando se recorda o abismo de poder e domínio entre senhor e escrava. É um fato, contudo, que o Brasil chega ao ano 2000 como um país que convive melhor com a diferença e a liberdade nos padrões de comportamento. As mulheres deram um salto considerável em seus direitos e a vida familiar se modernizou com o divórcio. A sociedade tornou-se menos repressiva e aboliu-se o direito de os maridos traídos lavarem a honra com sangue. É uma mudança e tanto. O Brasil viveu décadas inteiras submerso no oceano de falso moralismo, que Nelson Rodrigues retratara tão bem em suas peças. Foi o país onde pais surravam filhos como método pedagógico. Também foi o lugar no qual moças que perdiam a virgindade eram expulsas de casa. A novidade é que a partir dos anos 60 ocorreu uma lenta e ampla mudança nos comportamentos com a afirmação de direitos e vontades, processo no qual personalidades como a atriz Leila Diniz e órgãos de imprensa, entre eles o Pasquim, encarnaram a vontade de liberdade da juventude. Esse elemento de resistência também ajuda a entender por que a cultura brasileira se tornou rica como é. Esporte. Atletismo, remo e tiro são as primeiras modalidades esportivas praticadas no país desde o século XIX por poucos e privilegiados desportistas, a maioria pertencente à elite. É com a introdução do futebol, no entanto, que essa situação começa a se reverter. Muito se deve ao paulista Charles Miller, que traz da Inglaterra regras, bola e uniformes em 1894. Na entrada do século XX, o futebol já começa a ingressar nos clubes. Em 1902, Charles Miller é campeão e artilheiro do Campeonato Paulista, o primeiro do Brasil, pelo São Paulo Athletic Clube. Em pouco tempo, o esporte se alastra pelo país. A facilidade de praticá-lo. O único acessório indispensável é a bola, que podia ser de couro, borracha ou até de meia. Contribuiu para que o esporte vá ganhando adeptos num ritmo bastante acelerado. Em 1914, o Brasil forma sua primeira seleção. 5 anos depois, o craque paulista Arthur Friedenreich ajuda o país a conquistar seu primeiro título internacional, o de campeão sul-americano, e torna-se o maior ídolo do futebol brasileiro. No fim de 1932, o esporte sofre uma mudança radical, tornando-se profissional por iniciativa da Confederação Brasileira de Desportos, que queria evitar a ida dos melhores jogadores do país para o exterior, principalmente para a Itália, a Espanha, a Argentina e o Uruguai. Êxodo que viria a se repetir anos mais tarde, já nas décadas de 80 e 90. Brilha nessa época o zagueiro Domingos da Guia, campeão carioca, argentino e uruguaio. No mesmo período, Leônidas da Silva cria o gol de bicicleta. A pátria de chuteiras. 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial,
o Brasil organiza a 5ª Copa do Mundo, perdida para o Uruguai, em pleno Maracanã. A redenção vem em 1958, quando, confirmando a fama de ter o melhor futebol do mundo, conquista a Copa da Suécia. Pelé, com apenas 17 anos, encanta o mundo ao lado de Garrincha, eleito o melhor ponta-direita da competição. 4 anos depois, no Chile, a seleção brasileira repete o feito e, em 1970, conquista o tricampeonato mundial no México, consagrando-se como a maior potência no futebol. O Brasil torna-se definitivamente a pátria de chuteiras, como definiu o dramaturgo Nelson Rodrigues, e o esporte se consolida como um fortíssimo instrumento de afirmação da nacionalidade. Por essa razão, vários governantes, de João Goulart aos militares, passando mais tarde por Paulo Maluf, como prefeito de São Paulo, e até Fernando Henrique Cardoso, procuram aproveitar as vitórias da seleção brasileira para faturar dividendos políticos. Afinal, quando a seleção vai bem, acredita-se que o brasileiro trabalha melhor, produz mais e se incomoda menos com a situação do país. Na Copa de 70, esse esforço é muito claro. Os militares, que haviam tomado o poder no Brasil 6 anos antes, interferem diretamente na seleção. O presidente Emílio Garrastazu Médici chega a exigir a convocação do centroavante Dadá Maravilha e utiliza a vitória para alimentar a propaganda ufanista do governo. Nos anos 70, Pelé, autor de mais de 1000 gols, consagra-se como o rei do futebol. Após atingir o auge, o esporte passa por um período crítico, perde 2 Copas, revela poucos craques e se desorganiza. O Campeonato Brasileiro, criado em 1971, com 20 clubes, chega a ter 94 participantes em 1979. A política ainda exerce controle sobre o futebol. O slogan "Onde a arena vai mal, mais um time no Nacional" retrata a triste realidade da época. Entre os jogadores, destacam-se Zico, Falcão e Sócrates, que no auge da carreira migram para a Itália. Nos anos 80 e 90, o país exporta seus principais atletas, que se tornam milionários da noite para o dia. Em 1994, o Brasil volta a vencer uma Copa do Mundo, apesar da grande desorganização em seu futebol, principalmente em relação ao calendário dos campeonatos internos, que obriga os times nacionais a jogar em média 90 partidas por ano contra 60 dos europeus. Estrelas solitárias. Enquanto o futebol se populariza no Brasil no início do século XX, outros esportes crescem em um ritmo muito mais lento. Sem o apoio oficial do país, em competições nacionais e internacionais, como os Jogos Olímpicos, conseguem destacar-se apenas poucos indivíduos de desempenho excepcional. Na natação, Maria Lenk torna-se a primeira brasileira recordista mundial em 1939. Em 1961, é a vez de Manuel dos Santos alcançar a marca. No atletismo, algumas estrelas solitárias conseguem conquistar medalhas olímpicas para o Brasil, como Ademar Ferreira da Silva, bicampeão do salto triplo nos Jogos Olímpicos de 1952 e 1956. Essa façanha será repetida apenas em 1984 por Joaquim Cruz na corrida dos 800 metros. Antes disso, Nelson Prudêncio e João do Pulo sobem ao pódio 2 vezes cada um para receber as medalhas de prata e bronze. No boxe, Éder Joffre vira campeão mundial do peso galo e peso pena na década de 1960. Na mesma época, Maria Esther Bueno vence 20 torneios do Grand Slam de tênis. Nos anos 70, é a vez de Emerson Fittipaldi destacar-se internacionalmente
em um esporte de elite. Bicampeão mundial de Fórmula 1, 1972 e 1974, ele é o responsável pela popularização do automobilismo no país. Seguindo seus passos, Nelson Piquet torna-se tricampeão na mesma categoria, 1981, 1983 e 1987, feito repetido por Ayrton Senna, 1988, 1990 e 1991. A morte de Senna, ídolo mundial e, para muitos, símbolo de que o brasileiro pode dar certo no mundo desenvolvido, deixa o país de luto e causa comoção mundial. Entre os esportes coletivos, destacam-se o basquete e o vôlei, que começam a se popularizar nas décadas de 80 e 90, quebrando a hegemonia do futebol no país. Campeão mundial de basquete em 1959 e 1963, auxiliado pelo talento dos jogadores Vladimir Marques e Amaury Passos, o Brasil tem novos momentos de glória, com Oscar, que se consagra como o maior cestinha da história olímpica nos Jogos de Seul em 1988, e com Hortência, que leva a seleção feminina ao título mundial em 1994 e a medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. No final dos anos 90, despontam ídolos do vôlei brasileiro, como Marcelo Negrão, um dos responsáveis pela medalha de ouro do masculino nos Jogos de Barcelona, e Ana Moser, bicampeão mundial em 1994 e 1996 e medalha de bronze em Atlanta. Nessa mesma época, outros esportes voltam a colocar o Brasil em evidência no cenário internacional. Na natação, Gustavo Borges e Fernando Scherer, dois atletas que treinam nos Estados Unidos por causa da falta de patrocínio, conseguem sobressair e ganhar medalha de prata e bronze nas Olimpíadas de 1996. No tênis, Gustavo Kuerten, o Guga, conquista em 1997 o tradicional torneio de Roland Garros na França e chama a atenção para esse esporte no Brasil. Em 1999, chega a ocupar o terceiro lugar no ranking mundial. No iatismo, contra todos os obstáculos, o país alcança bons resultados nas últimas 5 Olimpíadas e revela atletas vencedores, como os irmãos Lar e Torben Grael, que conquistam medalhas de bronze e ouro, respectivamente, nos Jogos de Atlanta, 1996, e Robert Scheidt, tetracampeão mundial da classe laser, ou laser, em 2000. Lars Grael, no entanto, sofre em 1998 um grave acidente ao competir em Vitória, Espírito Santo, e tem a perna direita decepada por um barco que invade a raia de competição. No judô, o atleta Aurélio Miguel, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1988, luta para conseguir patrocinadores e ainda enfrenta dificuldades com a Confederação Brasileira de Judô, que exige que os atletas arquem com os custos para competir no exterior. Com um número cada vez maior de conquistas em competições internacionais, o Brasil termina o século mostrando que tem um grande potencial para estar entre os melhores do mundo no esporte, desde que passe a investir na formação de seus atletas. Você ouviu 5 séculos de Brasil, sua história, sua gente. Texto de Paulo Moreira Leite. Almanaque Abril. Livro Quem é Quem na História do Brasil.